Você sabe por que Gilberto, artilheiro do Bahia, é persona non grata no Alvinegro Paulista? A verdade sobre o atacante Gilberto e Corinthians. De chuteira azul, Jô faz gol e cola em marca de Romero e afirma: conheço bem a história do Corinthians. Corinthians tem valores bilionários a pagar ao Torino por Danilo Avelar, e Timão suspende documentário. Bastidores e vitória do último jogo do Corinthians. Tudo isso e muito mais. Fala, meu amigo fanático. Seja bem-vindo novamente. Já vai respondendo aí nos comentários se você acredita que o atacante Jô pode voltar a jogar um bom futebol com a camisa do Corinthians. Ou você acredita que não? O atacante Jô não tem mais condições de vestir a camisa do Alvinegro Paulista. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Jô fica, ou precisa ser, negociado para dar espaço para outro atacante? Comente, participe, e já confere aí se você está inscrito e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias. Não vai esquecer de deixar aquele like maroto e um vai Corinthians para fortalecer esse canal que também é seu. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Membros das diretorias de Corinthians e Gaviões da Fiel se reuniram na noite dessa última terça-feira, no Parque São Jorge. Em meio aos assuntos abordados no encontro, os líderes da torcida organizada pediram a saída imediata de Jô. No entendimento dos torcedores, a polêmica sobre a cor da chuteira foi a gota d'água. Eles suspeitam de que Jô está agindo com interesse em deixar o clube. Entendem também que o centroavante não tem justificado o investimento que é feito nele, e somam a isso o caso da ida de Jô a um resort em meio à pandemia. No último domingo, o Corinthians advertiu e multou Jô por causa da chuteira que o jogador utilizou no duelo contra o Bahia. Apesar do atleta ter justificado que o calçado é azul, como diz a fabricante, não são poucos os detalhes verdes na chuteira, justamente a cor do arquirrival sem mundial. 4 dias depois de ser multado pela diretoria do Corinthians por ter usado uma chuteira que os torcedores consideraram verde pela televisão, o atacante Jô foi um dos grandes nomes da vitória da equipe por 2-1 contra o Sport, na Neoquímica Arena, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. De chuteiras azuis, o atacante participou do lance do primeiro gol, quando fez pressão em lance que Iago Maidana jogou contra a própria rede. Na segunda etapa, após escanteio, marcou um belo gol. O gol fez Jô se aproximar da marca histórica de Ángel Romero na Neoquímica Arena. O paraguaio é o artilheiro do estádio, com 27 gols. Jô, nesta noite, chegou a 26. O gol, aliás, foi o 55º do jogador no século, o que o coloca lado a lado com Dentinho como artilheiro do clube desde 2001. Perguntado sobre a importância do gol, o atacante falou, abre aspas, feliz, tranquilo, sou um cara do bem, procuro ajudar a todos, cresci no clube, conheço bem a história do clube, respeito a torcida, tem cobrança, é natural, tenho que responder em campo, fui feliz em fazer o gol para essa torcida, que merece, destacou o centroavante. Jô quase marcou mais um gol na partida, mas uma bola cruzada por Gustavo Mosquito acertou sua perna e teve como destino final a trave. Mudando de assunto. O Corinthians tem até o fim deste mês de junho para pagar ao Torino, da Itália, o valor de 750 mil euros, 4,4 milhões de reais, como segunda e última parcela pela compra do zagueiro Danilo Avelar, que terá contrato rescindido com o clube depois de uma declaração racista no jogo online. Outra parcela igual foi paga, com atraso, no início deste ano. A situação com o jogador não tem qualquer influência no pagamento aos italianos. A quebra do contrato fará também o Corinthians suspender uma produção que começou há 8 meses, um documentário que mostraria todos os passos de Avelar até o seu retorno ao futebol. O material seria publicado nas plataformas digitais da Corinthians TV quando o jogador estivesse próximo da volta, provavelmente em julho. Com o fim do contrato de Avelar, que será desligado do elenco, a produção não será finalizada. Submetido à cirurgia para corrigir o rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho direito em 14 de outubro do ano passado, o defensor de 32 anos teve registradas imagens do dia de sua cirurgia, da recuperação em casa, dos trabalhos de fisioterapia e, neste momento, da volta aos treinos. O defensor deixa o clube com 110 jogos com a camisa do Corinthians, com 12 gols marcados. O técnico Silvinho conta com Gil, João Victor, Raul, Gemerson e Léo Santos como opções para a defesa.
O uruguaio Bruno Mendes está a caminho do Internacional. Mudando de assunto. O Corinthians de Silvinho tenta se acertar sem ter um centroavante no comando de ataque. Diante da má fase de Jô, a aposta tem sido em Luan como um falso 9. Enquanto isso, no Bahia, rival do último domingo, Gilberto segue mostrando o faro artilheiro e vive seus últimos meses de contrato. Se engana, porém, quem imagina que o jogador de 32 anos poderia ser uma opção no Parque São Jorge? Até já foi, é verdade, mas um episódio acontecido em 2011 marcou a relação entre as partes que hoje são adversárias, e Gilberto, no Corinthians, virou persona non grata. Em 2018, o nome do atacante chegou a ser especulado na equipe alvinegra. Uma edição feita na página do jogador na Wikipedia mostrou que ele não seria bem-vindo. Abre aspas. Gilberto Oliveira Souza Júnior é um futebolista brasileiro que joga como atacante. Atualmente, está sem clube. E esperamos que continue sem clube. Não vem para o Corinthians. A rusga entre Gilberto e Corinthians teve início 7 anos antes, em 2011. Quando o então presidente alvinegro André Sanches chegou a anunciar o centroavante como reforço, em 15 de maio. Mas, apenas 2 dias depois, o negócio teve uma reviravolta, com direito a uma nota oficial nada polida publicada pelo próprio time paulista após chapéu do Internacional. Abre aspas. Logicamente que vamos reforçar, está chegando o Gilberto, disse Andrés, logo após a perda do título do Campeonato Paulista daquele ano, já projetando o Brasileirão. Só que, no dia 17 de maio, tudo mudou. O atacante Gilberto não virá defender o Corinthians, anunciou a equipe em seu site oficial. A reviravolta foi explicada pela própria direção alvinegra, em um comunicado pouco usual no futebol, revelando detalhes da negociação envolvendo Santa Cruz, então time de Gilberto, Internacional, que o contratou, e o próprio Corinthians, incluindo os valores. Mesmo depois de ter aceitado a proposta do Timão pelo jogador, e já com o pré-contrato nas mãos, a diretoria do Santa Cruz vendeu 70% dos direitos do atleta ao Internacional pelo valor de R$2 milhões. Iniciava o comunicado, que revelava até mesmo os salários de Gilberto. Abre aspas. No clube gaúcho o atacante receberá algo em torno de R$100 mil, mais que dobro do que fora palavrado anteriormente com o Corinthians, seguia. Desta forma, mesmo tendo acertado previamente com o clube e o jogador, o Corinthians não entrará em leilão e dá a negociação como encerrada, encerrava o texto. Gilberto, então, estreou no Inter naquele mesmo mês de maio, mas não repetiu o sucesso dos tempos de Santa Cruz, tendo sido emprestado, pouco mais de um ano depois, em 2012, para o Sport. Em 2018, curiosamente, Gilberto foi sondado para ser justamente um substituto de Jô, que havia deixado o Corinthians após ser destaque do título brasileiro de 2017, mas que rumou para o Japão, anos mais tarde. Retornaria, mas já sem o mesmo brilho e hoje amarga o banco de reservas. Sem avançar na possibilidade de defender o Corinthians, Gilberto acertou com o Yeni Malatyaspor, da Turquia, mas, ainda em 2018, voltou ao Brasil, anunciado pelo Bahia. Com a camisa tricolor, são 72 gols em 155 jogos. No Brasileirão 2021, foram 4 bolas na rede, que fazem do atacante artilheiro da competição. Já o Corinthians, curiosamente, fez apenas 3 tentos nesta série a Gilberto, pouco querido pelos paulistas, estará do outro lado, mas podendo viver seus últimos meses como jogador do Bahia. Seu contrato vai até o fim de 2021, e ainda não há acerto para a renovação. Junto com a seleção do Paraguai na disputa da Copa América, o atacante do São Lourenço recebeu um pedido e respondeu um torcedor do Timão. A fase atual do Corinthians é lamentada pelos torcedores, que sentem saudades de alguns anos atrás, com o time sendo protagonista dos campeonatos, erguendo títulos e com jogadores se destacando em todas as posições. Um deles é Ángel Romero, que mesmo até certo ponto limitado tecnicamente, demonstrava muita raça e fez muitos gols. No momento, concentrado com a seleção do Paraguai, em Brasília, para a disputa da Copa América, o atacante protagonizou um novo episódio relacionado ao alvinegro no último domingo, 20, ao responder um torcedor após um pedido de retorno ao Parque São Jorge. Logo em que chegou ao hotel, onde a sua seleção está hospedada, o
jogador do São Lourenço, ouviu de um torcedor o seguinte pedido: volta para o Corinthians. Logo em seguida, Romero respondeu de forma direta: fala com o presidente. Ao todo, em sua passagem vencedora, que durou 5 anos de clube, levantou os troféus do Campeonato Brasileiro, em 2015 e 2017, e do Campeonato Paulista, em 2017, 2018 e 2019. Além disso, disputou 222 jogos, marcou 38 gols e é o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena. Vale lembrar que desde sua saída, no meio de 2019, o atacante se transferiu para o São Lourenço, da Argentina, onde joga até hoje. Vem ganhando cada vez mais destaque também na seleção paraguaia, onde já marcou 4 gols nas eliminatórias da Copa e também 2 gols na Copa América, sendo artilheiro ao lado de Neymar. Vale lembrar que, de acordo com informações do blog do Perrone, no UOL, o empresário do paraguaio, Regis Marques Cheide, pede R$ 1.067.166,84 do clube paulista. O empresário alega que o Corinthians não pagou o valor combinado com sua empresa, que representa o atacante Romero, previsto no contrato. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Já aproveita para conferir se você está inscrito no nosso canal, e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias diárias. Valeu pelo like maroto. E vai Corinthians!